pessoal, chegou o nosso domingo, dia especial da gente bater aquele papo, aquela conversa interessante que vai agregar valores aí para você. Hoje, a convidada especial é uma especialista em inteligência emocional. Gente, olha, esse tema mexe muito com todos, né? Porque envolve aí a parte financeira, próspera de muitas famílias brasileiras, né? Com vocês, Veridiana. Tudo bom, Veridiana? Tudo bem, Lídia. Veridiana, um prazer é meu. Que honra te receber, né? E falar de um tema tão importante, necessário nos tempos que nós estamos vivendo, né? Sim. Me fala um pouquinho, por que você acredita que a inteligência emocional é importante hoje, assim, na vida de todo mundo? Principalmente na área empresarial. Bem, a inteligência emocional, ela está muito linkada com a sua carreira. Só que a gente pensa que a inteligência emocional, ela começa na fase adulta e, na verdade, ela já começa na nossa infância. Uhum. Então, assim, quando o papai e a mamãe estão ali, vamos dizer, educando aquela criança, ele já tem que ir trazendo coisas da vida aos poucos, logicamente. De acordo com a idade e o amadurecimento de cada ser humano, né? Não dá pra gente pegar, por exemplo, algo que seria para uma grade de 12 anos e trazer para uma criança de 6, 7 anos de idade, porque ela não vai ter esse amadurecimento, vamos dizer assim. Então, quando você vai para a sua carreira, para a sua fase adulta, você já experienciou isso com algumas pessoas diferentes da sua família, do seu convívio ali, do seu meio. Sim. Então, fica muito mais fácil você trazer essa experiência, essa expertise que foi vivenciada na infância, sem pressão, para a tua vida adulta. Sim. Então, eu diria que a inteligência emocional, ela vai muito além daquilo que a gente conhece. Sim. Ela já deveria de ter começado lá na escola. Sim, é onde acontecem os conflitos nas empresas, né, Veridiana? Porque muitas pessoas não sabem lidar com o outro, né? Porque é muita pressão hoje nas empresas, né? Infelizmente, a maioria tem um ambiente aí tóxico, né? E onde adoecem muitas pessoas e as pessoas desistem de trabalhar, né, nesse meio CLT, tudo por conta dessa pressão psicológica, né? Como é esse cenário? Como enfrentar os desafios desses ambientes, assim, que são bastante competitivos também, né? E exigentes. Como faz, assim? Porque a pessoa precisa trabalhar, ela se profissionalizou naquilo, né? Estudou muito. Como faz para ela lidar com esses conflitos que muitas das vezes ela não aprendeu a lidar com esses conflitos? Eu vou te falar uma coisa que parece ser bem estranha, mas assim, não sendo competitivo. É assim que você vai ganhar o mercado. O mercado, ele não é sobre competição, ele é sobre cooperação. E as pessoas ainda não entenderam isso. Sim. Então ficam naquela disputa acirrada de algo que muitas vezes não existe. Você não é dono do seu posto dentro da sua empresa. Sim. Você não é dono da sua carreira, a sua cadeira não tem um nome, ela não possui um nome. Sim. Então, no momento que você sair daquela empresa, outra pessoa vai sentar naquela cadeira. Sim. E você certamente vai sentar em outra que já foi de alguém. Então, sim, o negócio está na cooperação, sim, e não na competição. Sim, e fala-se muito, né, hoje em dia, né, que as pessoas, elas precisam dar o seu melhor e tudo. E isso, eu acredito que esse é o nosso papel quando a gente é contratado, né? Sempre. Por dar o nosso melhor. E às vezes as pessoas se apegam a cargos e tudo, e ela chega no nível que ela gostaria e ela para de produzir. E aí ela tem a dificuldade da comunicação com a equipe, né? Muitas das vezes os líderes também não conseguem ali passar o que é necessário para a produção e realmente fica um ambiente doente nesse sentido quando se fala de competição, porque todo mundo quer ou aquela vaga ou aquele cargo que ela vai poder ter mais benefícios e aí atropela todo mundo, né? Como é lidar com isso? Porque é difícil, Veridiana. É tóxico, é bem tóxico. Porque, assim, esse líder que é o competidor hoje é aquela criança que competia na escola. O que ele está fazendo? Ele continua competindo como se na escola ele estivesse. Sim. E liderança não é sobre você querer mandar nas coisas, é sobre você servir. E esse é um outro grande erro. Então, as pessoas que estão galgando aí, que estão me escutando e querendo galgar uma posição de liderança, gente, liderança é sobre servir. As pessoas ainda não entenderam isso. Então, quando eu não sirvo, eu fico ali competindo numa disputa acirrada
com o meu funcionário, com o meu colaborador, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar nessa brincadeira da disputa. Sim. Só que a minha cabeça já deveria de estar muito mais avançada, num outro patamar. Sim. Qual patamar? O patamar onde não existe mais o ego, onde você serve o próximo. Porque a liderança fala muito sobre isso. Sim. Se você for ver o líder, ele é a pessoa que tem que ter mais razão, mais amor no coração para ofertar. E quem são as pessoas que você conhece hoje como líder que fazem tudo isso? Olha, é uma raridade de verdade, viu, Veridiana? Né? Pois Porque é. tem que ter esse espírito, né, de servir. Sim. Tem que estar nesse nível, né? E é muito difícil, né? Por isso que muitas das vezes as pessoas adoecem, né, Veridiana? Não sei se você já ouviu falar, com certeza já ouviu falar, que muitas vezes as pessoas dentro das empresas, para elas chegarem naquele nível, ela tem que puxar saco, ela tem que... Assim, para quem puxa saco é mais rápido... E para quem se dedica, se qualifica, não faz parte das panelinhas, é um pouco mais difícil. Isso existe também na maioria das empresas. Existe. Como um profissional que ele não consegue fazer parte dessas panelinhas, ele não consegue puxar tapete de ninguém para poder chegar naquele nível, como ele faz para poder lidar com esses conflitos que acontecem? Porque acaba sendo desgastante, sabe? Porque na maioria das vezes eles estudam tanto para poder chegar naquela empresa, né? Naquele nível, naquele cargo tão almejado, e ela quer ainda mais, mas ela encontra esse cenário dentro da empresa. Como é lidar com isso? O ideal é você parar de competir. É Tá. você começar a mostrar os seus resultados. A empresa, ela não te contratou para você puxar o saco de ninguém. Sim. Pessoas que dão resultados, dificilmente uma empresa vai mandar embora. Você pode ver, às vezes, uma empresa, ela passa ali por de repente uma fusão, um processo de cisão, né? E o que acaba acontecendo? Os melhores funcionários, eles sempre ficam. Aqueles que trazem resultado de verdade, eles sempre vão ficar na empresa. Sim. Então, o negócio não é sobre puxar o saco, é sobre dar o seu melhor resultado. Porque é isso que as pessoas vão atrás. Sim. E, Veridiana, qual é o papel, né, da inteligência emocional no líder, assim, da empresa? Qual é o verdadeiro papel? Deveria ser de você educar as pessoas. Porque eu sempre digo em treinamento, às vezes um chefe ou de repente um líder mesmo, porque tem muita diferença entre eles, né? O chefe, ele é mais mandão, ele é mais incisivo, o líder, ele é mais espírito cooperativo, vamos dizer assim. Então, às vezes, você consegue detectar ali muita diferença entre um e outro. Eu diria que o líder que foi trabalhado de verdade para uma liderança, ele já tem que ter inteligência emocional. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que educar as pessoas. Eu sempre falo isso em mentoria. Pessoas não são para ser treinadas. Você treina periquito, papagaio e cachorrinho. Pessoas você educa. Então, a pessoa está ali, tem um curto-circuito, o que você faz? Você chama a pessoa de canto e você educa. Só que se você não aprendeu isso nem para você, como é que você vai passar isso para o próximo? Exatamente. Tá aí a necessidade das empresas investirem nessa parte especificamente, inteligência emocional. Sim. Porque mesmo que a gente foge um pouquinho dessa linha de competição, sempre acaba, por questões de metas da empresa, né? Aqui a empresa, ela exige que seja cumprida aquelas metas, e aí isso gera, sim, esse universo competitivo ali dentro das equipes e tudo, né? Como é que funciona isso para que o funcionário ele entenda que, assim, por mais que é necessário isso, ele tem que dar, né, o seu melhor, como ele não surtar com essa pressão? Porque é uma pressão, assim, desgastante. Resiliência. Né? Entendi. Resiliência seria a palavra de ordem. É você passar pelas situações, ser espremido, comprimido, ficar desesperado, e quando você abrir a porta e sair do outro lado, você levar o seu aprendizado e falar, mais um desafio, e eu sobrevivi a ele e estou muito melhor. Seria dizer assim, a expressão não levar para o coração, seria essa a palavra, Veridiana? Seria porque todos os dias você vai ter desafios. Me fala um dia na sua vida que você não teve desafio. É verdade. Não existe esse dia. Todos os dias, enquanto seres humanos, nós estamos aprendendo coisas novas. Não existe um dia que você vai acordar e vai falar, hoje eu não preciso de aprender nada. Sim. É difícil desse dia acontecer, né? E, Veridiana, então a inteligência emocional, ela seria um parâmetro de equilíbrio? Seria essa? Seria você entrar num equilíbrio. Sim. Porque, assim, todos os dias vai ter desafios, né? Todos a pessoa, os dias. ao sair dali, ela tem a sua família, ela tem a sua vida pessoal, né? E se ela levar aquele problema
da empresa para casa, já era. A menos né? que essa pessoa ali esteja na zona de conforto, que Tá. nós conhecemos como zona de conforto, ela não vai ter desafio nenhum. Ela Sim. vai estar ali num ambiente quentinho, gostoso, tranquilo, onde ela não precisa de fazer absolutamente nada. Mas a partir do momento que essa pessoa determina, eu vou entrar na zona de crescimento e de mudança, de aprendizagem, aí sim ela vai ter desafios todos os dias. É sempre olhar para as situações e pensar assim, o que eu devo aprender com isso? Onde eu posso melhorar nessa parte? Não, realmente ali eu falei, seriam essas questões? Seriam esses questionamentos? O fato não está em você errar, o fato está na reflexão que as pessoas não fazem no depois. Entendi. Eu errei, ok, agora eu vou sentar e vou pensar, onde foi que eu errei? O que eu, Veridiana, poderia ter sido melhor que eu não fui? E se eu não tô conseguindo ser, eu tenho que pedir ajuda para alguém que saiba. Nossa. Alguém que já passou por aquele caminho que eu tô querendo trilhar, que eu Sim. tô querendo passar. Nossa, assim, é realmente você trazendo esse olhar, eu acho que fica bem menos pesado, vamos dizer assim, porque aí a pessoa entende assim, ok, eu não sou perfeito e não tem como ter a perfeição nesse universo. E nem por mais tem como que saber 100% de tudo. Exatamente. Por mais que é exigido, né, que seja 100% em tudo, perfeito em tudo, não dá pra ser. Mas, por exemplo, quando não bateu a meta aquele mês, quando não alcançou aquele resultado, então, tá, vamos entender o que aconteceu, o que faltou aqui, né, o que foi demais ali. Seria essa análise, Veridiana, Sim. no mais? Aí a gente tem que quebrar a nossa vaidade, o nosso orgulho, sair do nosso estado de negação. Não, eu consigo sozinho, Sim. eu faço, eu aconteço, eu sou capaz. Não, você não é capaz. Você acabou de provar que você não é capaz. Sim. Ou, pelo menos, você não tem todos os instrumentos para você ser capaz nesse momento. E aí, o que você precisa? De alguém para te auxiliar, para te mostrar o caminho. Nossa, Veridiana, fantástico isso. E o seu trabalho, além disso, né, de ter de desenvolver essa habilidade, de pensar no outro, de servir, né, a empresa, ela tem que ter esse espírito. Eu acho que a base da empresa, né, para que todos os setores funcionem, é ter esse espírito de servir, né, que aí todos colaboram, né, Veridiana, para que as coisas aconteçam, né? Porque eu imagino assim, imaginando uma pirâmide, se aqui embaixo tiver ruim, tudo vai desabar, né? Tudo vai desabar. Então, se a gente não tem um bom alicerce, tudo vai desabar. Sim, então todo é um conjunto numa empresa, né? Tudo faz parte, né? Então cada um fazendo a sua parte, cada um colaborando sem ter esse espírito de competição, acho que é muito mais fácil alcançar as metas e o ambiente ficar mais saudável, né, Veridiana? Total. E aí vem essa questão da quebra do orgulho, da quebra da vaidade, da quebra do seu medo, porque às vezes não é o orgulho, às vezes não é vaidade, às vezes é o medo que você tem de ir além. Sim. Você não aprendeu, você só aprendeu a chegar até aqui. Sim. Só que para você transpor essa barreira, você vai ter que quebrar esse medo, não tem como. E eu sinto também, Veridiana, que nós estamos muito sensíveis, né? A maioria das pessoas estão muito sensíveis à crítica, né? E muitas das vezes as críticas, elas são necessárias para a evolução da pessoa, né? Então, por exemplo, olha, o seu trabalho não foi tão bom assim, você pode melhorar. Às vezes as pessoas não aceitam isso, né, Veridiana? E aí os líderes também não estão preparados para dar esse tal desse feedback. Sim. Eu já condeno 100% feedback, porque feedback na minha cabeça é aquela coisa taxada que você dá a cada 6, 7 meses. Você não pode esperar 7 meses. Não tem como. Então você tem que fazer o quê? Você tem que estar a todo momento em conjunto com aquele colaborador e na hora que ele tiver algum erro, alguma falha, por menor que seja, você tem que chegar junto com ele, já pegar ele e falar, olha, vem aqui. Não é legal você fazer desse jeito, vamos tentar de outro jeito. Só que isso não acontece na maior parte das empresas. Sim. Eles ficam esperando aquele bendito daquele feedback 6 meses, 7 meses. E no dia que chega, muita coisa já aconteceu. O ideal é você fazer o follow. E o follow tem que ser algo contínuo. Sim. Senão essa pessoa não evolui. Sim. Senão nós daríamos treinamento numa empresa e nunca mais precisaríamos voltar nela. Seria tudo perfeito. Maravilhoso, sim, né? Por isso que eu falo que não é o treinamento. O treinamento, ele sim é importante, mas ele é muito mais técnico. Ele trabalha muito mais o hard skill. O soft skill é educação. Você tem que educar, pontuar e tem que ser no momento do acontecimento. Sim. E sempre ali, diariamente, estar observando tudo, né, Veridiana?
Eu não sei se você tem filhos ou Tenho, sobrinhos, mas tenho você imagina, filhas. você vai brigar com o seu filho daqui a 6 meses, É, você não pegou tem o seu como. filho aprontando, ele tá fazendo alguma besteira ou sua filha Sim. e você vai brigar com ela daqui a 6 meses. não. Ela nem vai lembrar, nem vai levar em consideração, vai falar, nossa, mamãe está louca, né? O que aconteceu há 6 meses atrás? Sabe Deus, nem eu não vou lembrar. Então, o ideal é a gente sempre praticar o follow e trabalhar a educação do colaborador. Sim. Veridiana, uma pergunta, né? Nós moramos aqui numa região, né, que tem grandes empresas, né? E ao passo que isso cada vez cresce, cada vez mais, né? Eu acredito que os desafios dentro dessas empresas também aumentam. Eu conheço muitas pessoas, né, que já se afastaram de grandes empresas por não aguentar a pressão, né? Qual seria a dica que você daria para essas grandes empresas que muitas, por mais grandiosas que sejam, não têm um trabalho de mentoria para estar guiando os líderes, né, para melhorar cada vez mais a performance dos funcionários, né? Qual seria a sua dica para as grandes empresas da nossa região para melhorar cada vez mais os resultados e transformar o ambiente, né, profissional num ambiente sadio e colaborador? Bom, primeiramente, fazer treinamentos contínuos, né? Todas as vezes que a gente pensa em algo para melhorar, a gente logo vem à cabeça o treinamento. Além disso, você ter um líder que tenha a vontade de querer servir os colaboradores, o que hoje é extremamente difícil, né? Porque hoje as pessoas estão muito presas no ego. O que eu posso trazer de benefício para mim? Sim. Só que a gente não está falando sobre você, a gente está falando sobre a empresa, sim, sobre os colaboradores. Para você ver, a nossa estatística hoje é que 38% das pessoas estão solicitando demissão, sim, indo embora das empresas. Sim. A pessoa está tão desesperada que ela não sabe nem para onde que ela vai. Ela pode nem ter outro emprego, sim, mas ela vai embora. Por quê? Porque ela não convive mais com um espaço que é tóxico, sim, que não faz bem para ela. Porque, querendo ou não, ela vai levar isso para a família dela. Sim. Ela vai prejudicar o lar dela. Sim. Né? É uma meta que está só sendo imposta e não está sendo ofertado nada. Você não tem que perguntar para o colaborador por que ele não bateu a meta. A pergunta tem que ser modificada. Você tem que perguntar o que a empresa pode te ajudar para você bater a meta. O que ficou faltando? De repente, um treinamento, um curso específico. O que faltou? Você colar num vendedor mais experiente, sim, ou em alguém da área de procedimento que é mais experiente que você, que tem uma performance melhor do que você. O que faltou a empresa te oferecer? Sim, e o teu trabalho assim é fantástico porque ele detecta, né, onde a pessoa pode melhorar. Por que acontece? Se uma empresa não investe nesse sentido de melhorar o ambiente, o risco de processos é gigantesco. É gigantesco. Porque, infelizmente, não olhando para esse lado, deixando, vai deixando, os processos aumentam. E aí, muitos casos eu já ouvi de chegar à falência. Porque é tanto o número de processo que a empresa ganha, que ela vai ter que... todo o dinheiro que ela investiu, ela vai ter que pagar nos processos judiciais que eles acabam ganhando, né? Exatamente. Então, assim, não é só ter uma empresa e colocar as pessoas para trabalhar, é realmente investir ali no dia a dia, né? Na qualidade dos profissionais e no ambiente de trabalho, né, Veridiana? Sim, tudo, eu sempre falo que tudo começa na contratação. Se você contratar errado, todo procedimento que você tiver a seguir será errado. Porque ali na contratação, eu tenho que ver se vai dar match, eu tenho que fazer o fit cultural. Sim. Se essa pessoa, por exemplo, ela tem disponibilidade para trabalhar sábados, domingos e feriados, sim, e não é só disponibilidade, ela tem essa disciplina, ela é organizada, ela quer trabalhar assim, porque senão quando ela entrar na empresa, não vai dar match. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Futuramente, essa pessoa que você contratou errado, ela vai gerar um transtorno aí para o teu ambiente de trabalho, para a tua empresa, né? Ontem mesmo eu atendi um restaurante grande, famoso aqui da cidade, que em um único processo eles já perderam quase 200 mil reais. Nossa, Veridiana! Com um único funcionário. E o pior de tudo, tem mais 4 naquela linha que tá querendo virar uma ação coletiva. Quer dizer, se vira uma ação coletiva, já é multiplicado por 4. Veridiana, meu Deus! Então, assim, nós estamos falando de um único funcionário, sim, que já conseguiu causar esse estrago. Nossa! Né? Aí você vai me dizer, Veridiana, mas um restaurante ganha em torno de 700, 800
800 mil reais só com delivery. Ele ganha mesmo. Só que se todos os dias ele ficar perdendo 100 mil na justiça, daqui a pouco ele quebra. Porque ele vai ter muito passivo tributário. Lá é praticamente inviável você manter um local desses em pé. Exatamente. Até porque ele vai descredibilizar diante dos olhos das pessoas que estão querendo trabalhar lá. Exatamente. Então, isso é uma via de mão dupla. A partir do momento que eu já sei que aquela empresa tem um monte de processos, eu não vou querer trabalhar nela. Nossa, Veridiana, e é verdade e mesmo, hoje em dia não é difícil disso acontecer, né? Justamente as pessoas se conversam, né? Exatamente, isso que eu ia falar. E hoje em dia é tudo muito fácil a comunicação, né? E as pessoas sabem que a empresa tá agindo errado, então ela só dá uma questão de tempo, né? Então, assim, por que não ter um outro olhar para o seu negócio e investir na capacitação, na qualidade do ambiente, né, Veridiana? E muitas vezes é o quê? É dupla jornada, é uma função que não foi bem pensada, bem elaborada. A pessoa tá ali trabalhando em 2 atividades quando ela deveria de fazer uma. Então, é um tanto de coisas que, assim, juridicamente falando, o funcionário ele tem razão dessa reclamação. Sim, exatamente. E às vezes também na própria contratação não foi claro qual a função que a pessoa iria exercer, né? Ficou, assim, algumas coisas entre linhas sobre valores e tudo. E quando vai ver que a pessoa não foi aquilo que combinou, por exemplo, isso dá uma bola de neve gigante e um processo também, né? Pois é. E aí entra a questão da engenharia de cargos, né? Não é o que o outro tem para me entregar, é como vai ser feita essa entrega. Em quanto tempo que ele vai conseguir me entregar. Tudo isso influencia nos resultados. Então, eu não tenho como deixar de pensar em toda a logística interna quando vai fazer essa contratação. É cada qual no seu lugar. E tem que ter a competência e tem que dar o resultado. Por isso a gente utiliza o CHAR: conhecimento, habilidade, atitude e resultado. Agora nós temos mais o resultado. Antigamente a gente só falava sobre chá. Tem que ter o conhecimento, tem que ter a habilidade de executar e ele tem que ter a atitude de querer fazer. Hoje em dia não, ele tem que ter tudo isso e ainda dar o resultado. Senão a gente nem contrata. Você faz parte, o seu trabalho específico também é a contratação ou não, Veridiana? Sim, eu entro... A minha primeira formação é para a contratação, para o recrutamento e seleção. Aí a gente vem desenrolando, né? Cargos, carreiras e salários... toda a parte de engenharia de cargos, onde você vai colocar cada pessoa de acordo com as habilidades, ou até mesmo com as competências, né, o resultado que ela já traz. Você falou um ponto importante, eu achei também interessante. Existem pessoas que são mais fáceis de lidar com o público e outras mais nessa parte administrativa. O seu trabalho também analisa isso, Veridiana? Analisa. A gente tem testes que a gente consegue puxar desde a infância da pessoa até os dias atuais. Nossa! Porque, por exemplo, às vezes a empresa anuncia lá, vaga tal administrativa, aí a pessoa chega lá, não tem nenhum perfil para aquilo, ela é muito dinâmica, ela é para uma outra situação. Acontece muitas das vezes a pessoa ter se candidatado a uma vaga X e foi contratada para uma outra vaga. Total, acontece muito. Nossa, acontece que interessante. Muito. Principalmente quando a gente tem o que nós chamamos de processo seletivo massificado. Muitas vezes a pessoa vem, por exemplo, para uma vaga de gerente. Mas a gente já consegue ver uma expertise nela, por exemplo, para ela ser um gerente geral. Só que a pessoa não tem autoconfiança. Entendi. E aí a gente fala, mas por que você está se candidatando para uma vaga que está muito mais abaixo do que aquilo que do que o mercado está buscando? Poxa, você já tem essa expertise, esse conhecimento, mas aí vem a insegurança, aonde moram os medos. É exatamente isso, né, Veridiana? Muitas pessoas se capacitam, mas elas têm medo de executar aquilo que elas estudaram para ser, né? Como é isso também, Veridiana? Nesse momento da entrevista, vocês, além de detectarem que ela tem aquele talento para coisas, vamos dizer assim, vocês dão alguma orientação, dão algum suporte para que ela consiga executar aquele cargo ou não? Já que ela não tem essa segurança. A maior dificuldade hoje é fazer as pessoas pararem de se capacitar. O que mais está acontecendo? As pessoas estão se capacitando em coisas inúteis, coisas que ela nunca vai utilizar na vida delas. É mesmo. Ou seja, ela se endivida, ela compra um monte de curso, isso chama-se insegurança. Você vai sempre procurar pelo perfeccionismo, só que ele não existe.
Perfeccionismo não existe. Se eu quero ser, por exemplo, um gestor de RH, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer cursos voltados para a área de RH. Sim. Minimamente eu tenho que conhecer de seres humanos, isso é o óbvio, né? O que me adianta fazer, por exemplo, penetrar no mercado financeiro? Não vai me ajudar em nada. A menos que isso esteja atrelado com a minha função atual, não vai contribuir com nada. Nossa. Aí você vê pessoas fazendo um monte de cursos que não faz sentido no currículo dela. Sim. E não são cursos baratos. Eu tô te falando de cursos de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, até de pessoas que estão pegando empréstimo para pagar esses cursos e não vão utilizar para nada, não vai ter utilidade na carreira dela. Veridiana, qual o conselho que você daria para essas pessoas especificamente? Procure um mentor, isso vai te sair muito mais barato, porque ele vai desenhar com você um plano. E esse plano ele vai colocar algumas bifurcações para no meio do caminho você ter algumas opções e ter para onde correr. Porque é o que eu sempre digo, tem algumas funções que hoje em dia, por exemplo, elas podem não existir mais. Às vezes você foi atendido por um mentor, por um coaching há 10 anos atrás e essa função já não existe mais hoje. Então a gente tem que deixar algumas bifurcações e os tempos bem desenhados e o que você vai precisar de cada competência, de cada área. Porque senão você começa a se entupir, o seu cérebro ficou obeso de conhecimento e você não usa aquilo para absolutamente nada. Aí você vê pessoas aí que estão perdendo o valor de um carro, de um apartamento, investindo em cursos que nunca na vida dela ela vai usar para nada. E o pior de tudo, né? Ainda se usasse, estava ótimo. Sim. O problema é você não usar e ainda se endividar. Nossa, Veridiana. Aí você fica lá com o empréstimo, não consegue o emprego. Sim. Porque ele não está na linha de conhecimento que você precisa. Meu Deus, e aí você perdeu dinheiro, literalmente. Às vezes as pessoas acham caro, por exemplo, pagar 500, 600 reais a hora de um mentor. Só que em uma hora dá pra gente trazer muitos insights para aquela pessoa. Entendi. Eu hoje, de eu olhar um LinkedIn, por exemplo, eu já sei se essa pessoa vai ter sucesso ou não. Entendi. Pela quantidade de informações que tem ali, né, Veridiana? Exato, porque às vezes tá sobrando informação, tá faltando coisa, é uma foto que não tá bem posicionada. Às vezes você tá mostrando a tua face mais emocional e você tinha que estar mostrando a profissional. Sim. Uma outra coisa que queima demais as pessoas. Eu vou trabalhar, por exemplo, vamos supor, eu sou um médico, um enfermeiro, ou trabalho numa área que eu demando muito cuidar da segurança das pessoas. Aí entram lá no meu Instagram, no meu Facebook, todo dia eu tô bebendo. Sim. É uma coisa que não tem coerência. Faz sentido, sim. Então, nós temos que ser coerentes com o nosso posicionamento. Não adianta eu mostrar algo numa entrevista e mostrar outra coisa no meu offline, né? Porque as pessoas estão também atentas a isso. Exatamente. Então eu tenho que cuidar dos dois lados. Aí vem aquela preocupação, e se eu correr agora e apagar tudo? Não adianta. Porque já foi tudo analisado, Porque né, já foi tudo analisado e nós de RH, nós conseguimos entrar em tudo que vocês apagam. Então, assim, a dica é, gente, não poste. Cuidado com o que você vai postar, mas foi só uma brincadeira do meu amigo. Não poste. Não poste. E existe caso, assim, isso é o antes, né? Mas existe caso da pessoa já tá ali, empregada, tudo, e ter esses comportamentos e ser demitida por essas atitudes, Veridiana? Eu sempre costumo dizer, Lid, que é assim, as pessoas elas serão contratadas pelas habilidades e serão dispensadas pelo comportamento. Isso é fato, né? Tem até uma empresa que eu trabalho no Guarujá, porque é muito interessante. O dono, depois, ele vai assistir esse podcast, ele vai entender exatamente do que eu tô falando. E ele fala assim, gente, se você foi contratado, todo mundo fez aquela festa quando você chegou, teve o café da manhã, a gente te recebeu bem e tal. E no dia que você foi demitido, você não apareceu aqui para as pessoas te darem um abraço, te agradecerem, é porque alguma coisa de errado você aprontou. E na maioria das vezes é a verdade. Porque muitas pessoas têm habilidades incríveis, só que no momento que ela tem que mostrar o comportamento, acabou, matou tudo. Nossa, Veridiana. E eu vou te dar um exemplo assim muito, muito besta, muito bobo. Nós contratamos uma cozinheira uma vez para colocar nesse mesmo local que eu tô te falando. E a moça foi, ela trabalhou super bem, ela deu o melhor dela. Nossa, tava todo mundo amando ela. No dia seguinte, ela já criou uma treta com a menina lá da frente.
Nossa. E motivos assim muito banais. Por exemplo, a menina passou para fazer o prato e ela falou assim: nossa, se eu comesse tudo isso que você come, eu estaria obesa. Aliás, você já tá, né? Então, nossa, assim, ela falou isso? Falou. Nossa, e aí nós ficamos senso, totalmente sem reação, porque nós pensamos, caramba, essa não é aquela profissional que nós contratamos que tá lá dentro da cozinha. Meu Deus Aquela do céu. profissional que trabalhou em diversos locais ótimos, que se adaptou muito bem, que chegou e deu o seu melhor e deu muito mais do que 100%, e de repente com uma frase completa, a gente precisa de demitir. E ela foi demitida? Foi demitida no dia seguinte. Veridiana, gente, tá vendo? No como dia a gente seguinte. tem que ter o senso, né, ao lidar com as pessoas, que às vezes acontece isso também, né, Veridiana, umas brincadeiras sem graças no ambiente de trabalho. Não, até o próprio comportamento, respeito, né? O comportamento da pessoa, você ter um gente. comportamento agressivo, você falar coisas que não cabem no local de trabalho, fazer piadinhas desse porte que são de calão muito baixo. Então é ruim, pega super mal. E como é que aquele funcionário vai sair dali? Exatamente. Qual é a Péssimo, recomendação, né? que aquela empresa vai ofertar para aquele funcionário? Sim, porque hoje também, né, Veridiana, as pessoas passam o maior tempo na empresa. Então, se não for um ambiente que ela esteja confortável ali, se sentindo bem, feliz por estar trabalhando com o que gostam, com pessoas que a respeitam, se não for assim, imagina o caos que é a cabeça dessa pessoa quando chega em casa. É um turbilhão de sensação. E tem pessoas, né, Lid, que elas não estão acostumadas a ter paz e sossego. Acredite nisso. Nossa. Quando tá tudo tranquilo, ela procura causa um problema, porque ela não consegue viver sem problemas. Gente, é incrível dizer isso. Nossa. Mas é a realidade. É a realidade. O pior é que esses funcionários, eles estão tão bem treinados, esses colaboradores, que eles vão para o processo seletivo, eles já sabem o que eles têm que fazer. E aí o que acaba acontecendo? 2 dias, 3 dias, um mês e meio, essa pessoa é mandada embora. Aí você vai olhar o descritivo do currículo, 6 meses numa empresa, 4 na outra, 3 na outra, 1 na outra. E a pessoa não para em empresa nenhuma. O que é isso? Comportamento. Sim. Porque isso não é habilidade, gente. Sim. Não é habilidade. Isso é o comportamento. Sim. Nada te demite tão rápido quanto o seu mau comportamento. Nossa, isso é forte, é importante, impactante, para que as pessoas reflitam também, né, Veridiana? Porque realmente é muito sério isso, né? É muito sério, muito sério. E essa geração que está chegando agora, a gente ainda não sabe como que é. Mas a gente tem uma expectativa de que daqui a uns 4 anos, mais ou menos, o mercado de trabalho ele mude completamente. Porque a gente está esperando muito dessa próxima geração, que são pessoas menos competitivas, que estão mais acostumadas com socialização, que conversam num tom mais baixo, são menos arrogantes, menos vaidosas, utilizam menos o ego, tem mais sabedoria, a maioria já é bilíngue, trilíngue desde o berço. Sim. São 100% digitais. Sim. Só que assim, isso vai gerar um choque quando elas chegarem no mercado. Sim. Vai gerar um choque. Sim. Porque é um outro universo. É né, um outro universo, é um outro nível de pessoas que está chegando no mercado daqui a 3, 4 anos. Sim, você falou um ponto importante sobre a questão do ego, né? Muitas das vezes as pessoas elas têm uma capacidade assim extraordinária, são muito inteligentes, porém na hora do conflito na empresa elas não conseguem lidar com às vezes as piadinhas, né? Com as brincadeiras de mau gosto, e às vezes as pessoas sabem que aquela pessoa tem aquele comportamento que não aturam brincadeira, ou que não gosta e não sabe lidar com o conflito, e ela perde totalmente a linha. Muitas das vezes ela parte até para uma agressão. E a gente sabe que a agressão, né, é justa causa, né? Na maioria das vezes, né? Por isso a Veridiana? importância da gente ter o autoconhecimento. Sim, exatamente. Eu gosto bastante de uma frase que diz assim: a partir do momento que você se autoconhecer, ninguém mais vai precisar de te dizer o que você é capaz, você saberá. Então, se eu já sei que eu sou capaz de bater em alguém, eu tenho que aprender a controlar os meus instintos. Exatamente. Né? E aí entra toda aquela questão do autoconhecimento. Para isso que a gente utiliza os testes. Sim. Porque ali dá para ver os perfis que são vingativos, Sim. que são os desconstruidores. Nossa, Né? Veridiana. E essas pessoas, infelizmente, elas não serão contratadas. Sim.
Isso é um problema seríssimo para a sociedade. Exatamente. O que não dá é pra gente colocar uma pessoa dentro de uma empresa que tá tudo bem e de repente você coloca ali uma laranjinha podre que vai estragar toda a tua equipe que você levou anos para conseguir. Sim. Né? Às vezes teve que aprimorar, gastar com treinamento, educar ali todos os dias e de repente chega uma pessoa estranha que, pum, contamina todo aquele ambiente. Sim. E isso é péssimo. Sim, né? Por isso é importante, né, da mentoria, né, que aí acaba ajudando a empresa a ter um olhar, né, mais amplo, vamos dizer assim, sobre tudo que pode acontecer, né, e guiar a pessoa realmente ali, né, Veridiana? Eu atendi uma moça do Maranhão, deve ter mais ou menos uns 2 meses. Ela já entrou na linha extremamente preocupada, né? E falando assim, Veridiana, te vi no LinkedIn, quero ser sua mentorada e eu queria já te perguntar uma coisa de pronto. Se você vê algum erro meu, algo que eu não seja tão boa, você vai me falar? Eu falei, lógico. Sim. O que a gente tem que entender é que nós somos dentro de nós um lado sombra e um lado sol. Sim. Todos os dias você vai ser um sol? É óbvio que não. Sim. Só que você tem que aprender a controlar. Ora, se eu não consigo nem me controlar, como é que eu vou controlar a atitude das outras pessoas? Sim. Se, por exemplo, eu passasse por uma situação dessa conflitante, onde uma pessoa me falasse alguma besteira, o que eu faria? Eu não faria nada. Porque o problema não é meu, o problema é da pessoa. Isso fala muito mais sobre ela do que sobre a Veridiana. Sim. Agora, se eu sou uma pessoa agressiva, o que eu vou fazer? Primeira coisa que vai dar na minha cabeça, eu vou lá correr e vou bater nessa pessoa. Sim. Ora, se eu já sei que eu sou desse jeito, o que eu tenho que fazer? Me controlar. Sim, exatamente. Não tem outra solução. Por isso é importante eu saber até onde eu sou capaz de chegar quando eu for confrontado. Sim. Eu vou dar match com essa empresa, aí vou ser confrontado todo dia. Então, talvez essa não seja a melhor cultura para você trabalhar. Sim. Vá procurar outra. Sim. Que você fique mais acomodado, mais na sua zona de conforto. Porque em zona de crescimento, todos os dias a gente tem mudança. Todos os dias a gente tem que estudar. Todos os dias a gente vai ser confrontado. Sim. Então, não tem como. Você não evolui se você não for confrontado. Sim. Às vezes você pode até não gostar daquilo que eu vou te falar, mas é importante você escutar e refletir. Não, isso fala muito sobre mim mesmo, eu preciso de melhorar. Ou não, isso não fala nada sobre a Lídia, então vida que segue, porque isso não é um problema meu. Isso fala mais sobre o outro do que sobre mim. E tá tudo certo. Sim, perfeito. Ô, Veridiana, então, no caso, a mentoria serve para detectar também os talentos da pessoa? Então, por exemplo, como a gente tinha conversado um pouquinho mais atrás da nossa entrevista, tem pessoas que fazem diversos cursos e tal. Numa mentoria, ela consegue identificar quais as habilidades, onde ela se daria melhor? Você consegue ter esse olhar da pessoa? Tem diversos testes que a gente faz ali as análises e a gente vai combinando os pares. Nossa, e a gente sabe exatamente onde que essa pessoa vai ter uma boa desenvoltura. Nossa, que legal, fantástico. E se isso, ela gente. continuar, vamos supor, 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa função, se ela aguenta. Porque às vezes a pessoa também não aguenta. Ela é uma pessoa mais dinâmica, então ela quer ficar no máximo 2, 3 anos em cada empresa. Sim. Aí ela vai ter que trabalhar a resiliência dela. Ah, vamos supor, eu adoro trabalhar em banco. Ok, você gosta, mas você vai aguentar a pressão? Ah, não vou, então é melhor você não ir. Ah, não, eu quero passar por essa experiência. Então, ok, então você tem que ter resiliência para poder aguentar o que vai vir dessa experiência. Muito e legal. aí você vai trabalhando essas competências, abrindo. Essas competências, elas começam lá com 0. Vamos supor, todo mundo que nasce é como se fosse uma conchinha fechada. Tá. E aí o nosso meio vai transformando a gente. Então, vamos supor que meu pai e minha mãe, que é aqui o meu caso, eles são vendedores. Tá. Eu vou escutando, eu vou apurando algumas situações e falo, quando acontecer isso, então eu devo fazer aquilo. Tá. E aí, essa competência já está mais ou menos aberta, porque eu estou vivenciando ela todos os dias. Sim. Ah, eu converso com alguém que todos os dias fala espanhol. Abro mais uma competência. Ah, eu converso com os meus pais que todos os dias eles têm um vocabulário muito extenso. Eles são muito fluidos na comunicação. Então, abro mais uma competência. E no momento que eu parar de usar aquela competência, ela atrofia. Aí, se eu precisar dela, eu tenho que ir lá e retomar aquela habilidade. Entendi. Nossa. Porque ela tá lá parada. No lugar que você deixou, ela tá lá atrofiada. Sim. Ela não vai nem melhorar, nem piorar. Mas talvez para aquilo que você queira hoje,
você precise de repente, melhorar um pouquinho. Sim. E aí vem as mentorias. As mentorias, exatamente. Nossa, fantástico, né? Tem alguma história, assim, que te marcou, Veridiana, de um caso, assim, que você pegou uma pessoa, por exemplo, desse nível, que fez vários cursos caríssimos e tal, e tava totalmente perdido, ou apenas naquela coisa do ego, de querer mostrar para as pessoas, mas ela mesma não era feliz com nada daquilo que ela tava fazendo? Sim. E seu olhar, assim, diversos ajudou? casos. Sério? Diversos casos. Tem alguma história pra Mas compartilhar? tem um que foi, assim, pra mim, excepcional. A pessoa trabalhava há 30 anos na mesma empresa, tava bem estressada, e já desde o primeiro dia da mentoria, ela falou pra mim: Veridiana, eu não sei o que vai ser da minha vida, porque assim, eu já galguei o máximo dos andares que eu podia dentro dessa empresa, essa empresa não faz acordo com ninguém, e se eu pedir para me demitir, eu vou perder todos esses anos que eu tenho para trás, e eu não sei mais o que fazer. E a pessoa queria ser palestrante. Eu falei, legal, então vamos lá. Só que assim, primeiro você tem que saber que não vai cair dinheiro todos os meses na sua conta. Você tá ciente disso? Ah, não, eu tô ciente, com aquela dor no coração, mas eu tô ciente. Então vamos lá. Começamos a mentoria, já tinha feito diversos cursos, gastado muito dinheiro. Com 5 mentorias, a pessoa falou, eu tomei uma decisão. Até eu fiquei assustada, porque eu falei, gente, será que não é uma decisão ainda imatura? E a pessoa com tanta vontade, ela falou, não, é isso mesmo que eu quero, eu já até conversei com o meu chefe. Eu vou embora. E o melhor de tudo, você não sabe, ele vai fazer um acordo comigo e ele vai pagar praticamente todo esse tempo que eu fiquei na empresa. Veridiana, que E a pessoa hoje é extraordinária. Gente, Veridiana, que legal! Nossa, e que trabalha incrível. Muito bem. Trabalha para empresas gigantescas no mercado. Eu só não vou falar o nome porque a pessoa não me permitiu, mas se a pessoa me permitir, no próximo podcast eu dou até as redes sociais para as pessoas irem lá e comprovarem. Veridiana, que incrível. Então, é assim, e já na primeira palestra faturando, e faturando muito dinheiro. Nossa, que incrível. Então, realmente, a pessoa estava travada pelo quê? Pelo medo, pela insegurança. Sim. Por aquela vontade de querer, só que não adianta só querer. Sim. Você tem que chegar e fazer. Tem um livro chamado Poder da Ação. Leia esse livro. Não, eu vou ler. Eu não gosto adianta muito de ler. Você só colocar tudo aqui na cabeça. Aí eu quero um homem para namorar que seja carinhoso. Não, você tem que sair à rua e procurar. Lógico, você não vai ficar se ofertando para todo mundo. Não é isso, né? Pelo amor de Deus. Aí eu quero um emprego melhor. Então você tem que sair, ficar disponível no mercado, ou você já ir oportunizando algumas situações. Por isso o networking é muito importante. Né? Só que não é só o networking, não é quem você conhece, é quem conhece você. Sim. Quem conhece os seus resultados. Como que você está se mostrando no mercado? Porque não adianta só falar, eu sou a Veridiana Duarte, tá legal. Okay. E quem me conhece, quais são os resultados que eu dou? Nossa, Veridiana. Veridiana, você encara o seu trabalho como uma missão, como um Encaro, propósito? totalmente. E como surgiu, assim, pra você ir pra essa linha? O que aconteceu que você falou, é isso que eu quero fazer na minha vida? Isso é uma ótima pergunta. Todo mundo me faz essa pergunta. Bem, quando eu comecei a minha carreira, na minha família, é uma família de muitos advogados. E meus pais estavam sempre ali. Meu pai queria que eu fizesse engenharia civil ou algum tipo de engenharia. E minha mãe queria que eu fizesse advocacia para virar juíza. E eu falei para ela, não sei se eu tenho essa habilidade, mas eu gostava muito de ler. Só que eu achava que aquilo não ia me preencher. Eu falava, não, eu quero trabalhar com seres humanos. Só que eu queria trabalhar na área da psicologia. Mas poderia ser qualquer tipo de psicologia. Eu não estava pensando, olha, eu tenho que trabalhar com RH. Não era isso. Eu não tinha fixado esse rótulo RH, né? E aí, simplesmente, eu fui, fiz direito, trabalhei no banco, trabalhei na área jurídica. E, do nada, eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu vou começar a criar novas perspectivas. O que eu quero? Eu quero desenvolver pessoas. Eu quero voltar naquele meu sonho lá de trás. Ai, que legal. Porque minha mãe dizia, não, você tá maluca, pelo amor de Deus, psicólogo, todo mundo morre de fome. Como é que vai ser sua vida? E meu pai, não, você tem que ser engenheiro ou médico ou advogada. E aquela pressão. E aí eu falei, não, agora não tem mais a pressão. Agora a pressão quem faz sou eu mesma. Eu já me banco, eu já consigo me manter,
eu já tenho uma carreira. Se tudo der errado, eu volto para o local de onde eu vim. Sim. E eu nem precisei de sair desse local. A oportunidade chegou através de um diretor e de um gerente meu, dentro do banco ainda, que ele falou, olha, eu vou te dar um projeto, tá aqui essa pastinha, você vai começar a dar treinamento. Falei, mas como assim? Eu nunca entrei numa sala de treinamento. Mentira, eu já tinha entrado, porque lá na Claro eu já dava treinamento. Aí ele falou, não, é uma coisa simples, você vai trabalhar com assistentes, você vai trabalhar com auxiliares, vai ser coisa rápida, eu vou ficar 30 dias de férias e você vai tocar esse projeto. Aí você tem umas 3, 4 palestras, aí o gerente te ajuda e fica tranquila. Ele vai te dar todo o suporte, ele me deu mesmo no primeiro dia, nos outros ele nem apareceu mais. Veridiana de Deus. E aí, um belo de um dia, o Unibanco fez uma fusão com o Itaú e quando eu me dei conta, eu já estava dando treinamento desde lá, menor aprendiz, assistente, até o nível de diretoria. Gente, que incrível! E nunca mais eu saí dessa área. Nossa, que nunca incrível. mais. Dali eu fui para consultoria externa. Trabalhei na Idios Consulting, continuei com os meus atendimentos para o Itaú. Tá. Itaú era um dos nossos maiores clientes e nunca mais eu voltei. Nossa, nunca mais. Que incrível. Nunca mais. Eu sempre falo assim, né? Quando a gente faz o que a gente ama, né? Tudo flui na nossa vida, né? Você pode escolher qualquer caminho. Se aquele não for o seu, Deus vai te colocar de volta no trilho. Veridiana, não adianta. Incrível, muito legal. O que é seu vai te encontrar, Sim. seja lá da forma que for. Veridiana, me fala uma coisa, tem uma história com alguma empresa que estava assim, prestes a falir e você entrou com o seu trabalho e mudou totalmente os resultados? A gente muda bastante os resultados, mas assim, eu nunca peguei uma empresa à beira da falência, tá? Não é o tipo de cliente que habitualmente eu trabalho. Eu trabalho com clientes que são grandes potências e tá tudo bagunçado. E não sabe o que vai fazer. Sua missão é organizar com aquilo. a casa, a minha né? missão é organizar a casa. Aliás, os filhos de número 2, né, os segundos filhos, qual é a missão deles nesse mundo? Organizar a casa. Sim. Então, quem é o filho número 2 aí do papai e da mamãe já sabe que essa é a sua missão. Organizadores. E se eu sou o primeiro filho? O primeiro filho é embate. Ele é ótimo para liderança. Sim. Então, vê como é importante a gente se conhecer. Nossa. E o terceiro filho? O terceiro filho é criatividade. Você quer trabalhar com criatividade, você tem que ter um terceiro filho ali na sua empresa. Exatamente. Você não contrata um primeiro filho para ir organizar a sua empresa. Tá totalmente errado. Então, até para quem é empresário, é importante conhecer de gente. Quem é que eu estou contratando? Quais são os resultados dessa pessoa? Né? E aí, a dica que eu sempre dou, coloque tudo que você tem para ofertar no LinkedIn. Se você entrar agora no meu LinkedIn, você vai ver a minha história de vida inteira tá lá dentro. Nossa, que incrível. É um currículo digital que tá sempre 100% organizado. Então, é legal a gente saber para que a gente veio ao mundo. Sim. Eu tenho certeza de que eu vim com a missão de trazer sucesso para as pessoas e com a missão de organizar a vida das pessoas. Então, a gente tem que saber para que a gente veio ao mundo. Sim. E Veridiana, voltando a essa pergunta, assim, de organizar a casa, qual é o tempo, em média, do seu trabalho ali, de mentoria para aquela empresa? Qual é o tempo de deixar a casa em ordem, assim? Isso depende muito da quantidade de funcionários, mas vamos supor que a sua empresa tenha 30, 40 funcionários, uma média de 7, 8 meses, às vezes se estende um pouquinho mais. Mas se estende por quê? Porque a gente tem que primeiro transformar o líder que era líder, mas não era. Tá, entendi. Então, primeiro eu tenho que pegar aquele líder, dar o treinamento, conversar com ele, preparar ele para encarar aquela equipe. Por quê? Eu trabalho de projeto em projeto. O projeto acabou, a Veridiana vai embora, mas a empresa continua. Entendi. Então, como é que você vai estar preparado a partir do momento que eu falar, olha, o projeto acabou, adeus, foi ótimo trabalhar com vocês. Então, primeiro eu trabalho a cabeça dos donos, depois a cabeça do líder ou dos líderes, e depois eu vou para os colaboradores e toda a parte de procedimento da empresa. Aí é porque a gente realmente já está chegando na finalização do processo. Nossa, aí a gente passa pela cultura organizacional e a gente entrega todo aquele dossiê com tudo que foi feito ao longo de 7, 8, 9 meses, que seja um ano. Agora, se a sua empresa é muito grande,
Aí a gente vai precisar de uma equipe, uma equipe multidisciplinar para poder cada um fazer uma frente. Nossa, sensacional, assim. E deve ser muito gratificante, né? Até para as empresas que te contratam, ao ver que você conseguiu finalmente, enfim, organizar tudo aquilo e as coisas estarem melhorando, né? Os resultados sendo alcançados, as metas sendo batidas, né? Eu acho que deve ser, assim, fantástico essa troca com você também depois, esse retorno, né? Das empresas com você, né, Veridiana? Sim, o mais legal é sempre que o dono pode se libertar do próprio... da própria empresa. Sim. Esse já é o primeiro fator. Sim. O que eu mais pego são pessoas, donos, né, de restaurantes ou de qualquer outra empresa que trabalham 7 dias por semana durante, vamos colocar aqui, 7 anos, 8 anos, 9 anos sem uma única férias. Nossa. Então, aí já começa a primeira liberdade. Quando você vê que a tua casa está em ordem e você fala, meu Deus, que paz no meu coração. Eu posso sair, posso ter uma férias com sossego, que eu não vou ter problema. Já começa por aí. Nossa, eles já incrível. começam a sentir aí a diferença. Todo o resto que vem é só bônus. Sim. É só para acrescentar. Que legal, que bacana. Porque se a empresa está em ordem, você não precisa de ser escravo da sua própria empresa, não precisa de ser o funcionário da sua própria empresa, a postura dos seus colaboradores frente a você também vai modificar. Sim. E aí a própria empresa começa a dar resultado sozinha. Sim. E com certeza diminui total os números de processos, né, Veridiana? O ambiente se torna muito mais agradável, né? Total. E as pessoas vão trabalhar também com mais satisfação, né, Veridiana? E alegria, Sim. né? Com muito mais satisfação. Nossa, sabendo que a empresa não é uma instituição filantrópica, Sim. então a gente tem que dar resultado. Sim. Né? Mas como que a gente busca esse resultado? Esse é que é o importante. Né? E não adianta ficar 24 horas por dia na minha empresa pressionando as pessoas, que aí é que elas não vão trabalhar mesmo. Elas vão viver oprimidas. Sim. Isso é péssimo, né? E, Veridiana, como você se sente quando você consegue, enfim, realizar um trabalho? Qual é a sua sensação? É uma sensação de missão cumprida. Eu saio de lá com aquele coração quentinho que eu falo, ai, que bom, Deus abençoe que essa empresa continue seguindo. Nossa, né? que legal. E que ela contrate muito, porque agora já sabe como que tem que fazer, Sim. já sabe como que tem que fazer uma engenharia de cargos, uma parametrização, o líder sabe qual que é a postura dele. E isso é muito satisfatório. Quando a gente passa e fala, nossa, essa pessoa foi meu cliente, caramba, virou esse potencial que eu tô legal, vendo. Isso é muito bom. Parabéns. E, Veridiana, onde você pretende chegar assim com o seu trabalho? Olha, eu acho que eu já tive tanto sucesso na vida, digo, desde o dia em que eu comecei, né, até hoje, já consegui ajudar tanta gente que pra mim, eu acredito que eu já cheguei onde eu almejava. E falo isso com muita humildade, sabe? Porque olhando pra trás, eu já dei aula em faculdade e às vezes eu vejo ali pessoas que se formaram de médicos, de advogados e que voltam e falam, nossa, Veri, caramba, foi muito legal ter você como minha professora. Sim, nossa. E, nossa, isso é muito recompensador. Não tem dinheiro no mundo que pague você vendo alguém que você cuidou, que você instruiu chegar onde a pessoa queria. Nossa, eu acho que é muito melhor do que o nosso próprio sucesso. O gosto é muito mais apurado, né? Muito bacana, né? Veridiana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para todas as pessoas que estão nos assistindo, para todos os donos de empresa, líderes, funcionários, pessoas que querem e aí voltar para o mercado de trabalho, pessoas que através dessa nossa entrevista tomaram a decisão de falar, não, agora eu vou dar a volta por cima, eu vou voltar a trabalhar e eu vou trabalhar naquilo que eu gosto. Qual é a sua mensagem que você deixa? Bom, a minha mensagem é sempre o que eu falo nas palestras, ao término das palestras, Lid. Você veio ao mundo e minimamente o seu pai e a sua mãe estavam juntos com você. Então, você nunca vai conseguir viver sozinho, você não vai ter resultados sozinho. Minimamente tinha que ter lá o médico, alguma instrumentadora cirúrgica, uma enfermeira, um pediatra. Então, se a gente chegou a esse mundo e não chegou sozinho, como que a gente quer alcançar tudo sozinho na nossa vida? A gente não consegue. Só que para isso a gente precisa de transmitir luz, ser luz na vida das pessoas. Então transmita o melhor, deixe transbordar o que está dentro de melhor, aí morando dentro de você.
Quando você emite luz no caminho das pessoas, essa luz ela volta em dobro para você. Então, seja luz na vida das pessoas. É isso. Nossa, fantástico, Veridiana. Tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar aqui, deixar aqui pra gente? Cuidado com as pessoas que te vendem oportunidades falsas na internet, né? Às vezes você tá ali numa busca e você ainda não filtrou muito bem o que você quer, e aí um oportunista entra nessa linha e aí acaba ganhando a sua confiança, né? Tem muita gente na internet que é muito bom, mas também tem muita gente picareta. E o que eu mais tenho visto são pessoas se endividando para fazer mais cursos e mais cursos para não chegar a local nenhum. Então, gente, para quem está me escutando, contrate um mentor, um coaching, uma pessoa que tenha certificação, né? E que possa verdadeiramente te instruir em algo que ela já vivenciou. Sim. Qual é a história que o seu mentor tem para contar? Isso é muito importante. Perfeito. A pessoa tem que ter trilhado minimamente o caminho que você quer trilhar. Que é ter chegado onde você quer chegar. Perfeito. Veridiana, quais são as suas redes sociais para a galera poder te seguir? Bom, lá no LinkedIn, @veridianad. Que é já para facilitar, para ficar diferenciado, já tá lá na primeirinha. Sim. E no Instagram, @veridianaduarte3, @veridianaduarte.me. ME de mentora. Perfeito. Então, só me buscar lá, deixa inbox que aí eu respondo para vocês. Se eu não responder, certamente uma das meninas vai estar lá para trazer a mesma resposta que eu daria. Perfeito. Veridiana, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lídia. Por ter compartilhado todo o seu conhecimento conosco, as suas experiências. Achei fantástico a nossa entrevista, porque foram várias reflexões, né, importantes e necessárias para quem vive aí no ambiente profissional, né? E é importante sim ter esse olhar, né? Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Convite. Eu amei. Sucesso, até a próxima. Eu acredito que vai ser muito importante a gente ter aí parte 2 da nossa entrevista, porque foi muito bacana de verdade. Desejo muito sucesso para você e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, sucesso na carreira, Lídia. Obrigada. Pessoal, que domingo foi esse? Um domingo recheado de coisas boas, de notícias super interessantes e dicas valiosas pra gente colocar aí na nossa vida. Principalmente para você que quer voltar para o mercado de trabalho ou você que está aí já atuando dentro de uma empresa. Muito sucesso para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por ter ficado até o fim conosco. Vem muita coisa boa por aí e somente agradecer. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Veridiana.